Naquele fim de semana de julho de 2018, a contadora Eliane Freitas, de 41 anos, viajou com o marido para a fazenda da família, no interior do Mato Grosso. Ele voltou sozinho, dizendo que ela decidira visitar uma amiga em outro estado. Mas Eliane nunca mais foi vista. A história não convencia, e por semanas a família viveu a angústia de um desaparecimento sem pistas, em uma propriedade com milhares de hectares. Para a polícia, era a palavra de um fazendeiro poderoso contra a intuição de um filho desesperado. Até que um detalhe, aparentemente banal, mudou tudo. Um funcionário notou um trecho de terra remexida no curral. A descoberta de um objeto enterrado ali daria início a uma reviravolta chocante. Esta é a investigação completa, que revela como a coragem de uma testemunha desenterrou o segredo sombrio escondido sob o chão da fazenda. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Em julho de 2018, Eliane Freitas, de 41 anos, preparava-se para um fim de semana na fazenda da família. O convite partiu de seu marido, o fazendeiro Cláudio Freitas, de 48 anos. O objetivo declarado era revisar as contas e os planos do negócio de gado. Eliane, como contadora, era a responsável pelas finanças da propriedade. A tarefa era rotineira e fazia parte de suas responsabilidades. O plano parecia simples. Os 2 filhos adolescentes do casal permaneceriam na capital, Cuiabá, onde estudavam. Cláudio afirmou que seria uma estada tranquila, dedicada ao trabalho, apenas os 2. Para Eliane, a proposta não levantou suspeitas. Era um procedimento comum em sua dinâmica familiar e profissional. A propriedade ficava na região de Rondonópolis, no estado de Mato Grosso. Era uma extensa área de criação de gado, com uma casa-sede, alojamentos para funcionários, um grande curral e pastos que se perdiam no horizonte. O mês era julho, auge do período de seca na região. As estradas de terra levantavam poeira com um movimento constante de caminhões boiadeiros, um cenário típico do agronegócio local. O casal viajou de Cuiabá para a fazenda em uma sexta-feira, dia 6 de julho. Chegaram e se instalaram na casa principal. Para os funcionários, a presença do patrão e de sua esposa era habitual. Contudo, algo naquela visita foi diferente. Funcionários da propriedade viram o casal na varanda da casa-sede. Mais tarde, eles relataram ter observado uma discussão discreta entre os 2. Não ouviram o conteúdo da conversa, mas notaram a tensão. O fim de semana seguiu seu curso aparente. No domingo, dia 8 de julho, o carro de Cláudio Freitas foi visto deixando a fazenda. Ele retornou sozinho para a cidade. Ao chegar em casa, em Cuiabá, encontrou os filhos. A eles informou que Eliane não havia voltado com ele. A explicação foi que ela decidira de última hora viajar para visitar uma amiga que morava em outro estado. A explicação pareceu plausível inicialmente. Contudo, os dias seguintes trouxeram uma crescente inquietação. Não houve notícias de Eliane. Seu telefone celular permaneceu desligado, direcionando todas as chamadas para a caixa postal. A família tentou contato com as amigas mais próximas dela. Nenhuma delas confirmou a suposta visita. Ninguém sabia do paradeiro de Eliane. A ausência de comunicação era atípica. Eliane mantinha contato regular com os filhos e com sua família. O silêncio absoluto era um sinal de alerta. A história contada por Cláudio começou a apresentar inconsistências. A família, liderada pelo filho mais velho, Gustavo, pressionou por respostas que ele não fornecia. Diante da falta de informações concretas, a decisão foi levar o caso às autoridades. Um boletim de ocorrência foi registrado. O que começou como um convite inocente para um fim de semana de trabalho terminou de outra forma. Oficialmente, Eliane Freitas estava desaparecida. Eliane Freitas tinha 41 anos e era contadora. Sua vida era dividida entre a rotina urbana em Cuiabá e as responsabilidades na propriedade rural da família, localizada no interior do Mato Grosso. Ela era a peça central na administração financeira do negócio de gado, uma função que exigia sua presença periódica na fazenda. Como profissional da área contábil, Eliane era encarregada de supervisionar todas as movimentações financeiras do empreendimento de seu marido, Cláudio Freitas.
Essa responsabilidade a colocava em uma posição de conhecimento detalhado sobre a saúde econômica e as transações do negócio familiar. Além de sua carreira, Eliane era mãe de 2 filhos adolescentes. A família tinha residência fixa na capital do estado, onde os filhos mantinham sua rotina escolar. As viagens para a fazenda em Rondonópolis eram, portanto, parte integrante de seu trabalho, destinadas a auditorias, planejamentos e fechamentos de contas. Sua identidade era a de uma mulher com papéis bem definidos, mãe na cidade e gestora financeira no campo. No dia 6 de julho de 2018, uma sexta-feira, o casal chegou à fazenda. Eles se instalaram na casa-sede, o centro operacional da propriedade. A presença deles era parte da rotina do local, mas aquela visita se mostraria diferente. Funcionários que trabalhavam nas proximidades da casa principal notaram algo incomum. Na varanda, Cláudio e Eliane foram vistos em uma discussão. Segundo os depoimentos coletados posteriormente, o diálogo não foi alto ou ostensivo. Foi um desentendimento discreto, mas a linguagem corporal de ambos indicava um conflito claro. A tensão entre o casal era visível para quem observava. Os funcionários não ouviram o conteúdo da conversa. Eles apenas registraram o fato. O patrão e sua esposa estavam em desacordo. A imagem de um fim de semana de trabalho colaborativo, como Cláudio havia descrito, foi quebrada por aquele episódio. Aquele momento foi a primeira indicação de que a visita não era rotineira. Era o início de uma crise que se desenrolava longe dos olhos da cidade, isolada pela vastidão da fazenda. A fachada de normalidade começava a rachar. No domingo, dia 8 de julho, Cláudio Freitas deixou a fazenda. Ele dirigiu de volta para Cuiabá. Chegou em casa sozinho. Aos filhos, ele apresentou uma explicação para a ausência da mãe. Cláudio disse que Eliane havia decidido fazer uma viagem de última hora. O destino, segundo ele, era a casa de uma amiga em outro estado. Nos primeiros momentos, a informação foi aceita. Contudo, as horas se transformaram em dias. Eliane não fez contato. As tentativas de ligar para seu telefone celular eram inúteis. Todas as chamadas iam diretamente para a caixa postal. O silêncio era total e atípico. Eliane mantinha comunicação regular com a família, especialmente com os filhos adolescentes. A estranheza aumentou. Familiares e amigos próximos começaram a fazer suas próprias verificações. Contataram as amigas mais próximas de Eliane, aquelas que poderiam ser a anfitriã da suposta viagem. Nenhuma delas confirmou a visita. Pelo contrário, nenhuma delas havia recebido notícias sobre qualquer plano de viagem. A história contada por Cláudio não se sustentava. A ausência de comunicação, somada à falta de confirmação da viagem, transformou a preocupação inicial em alarme. A mentira de Cláudio criou um vácuo de informação. Esse vácuo foi preenchido por uma suspeita crescente. O desaparecimento de Eliane não era mais um fato presumido, mas uma realidade que exigia uma investigação formal. O filho mais velho do casal, Gustavo, foi o primeiro a questionar abertamente a versão do pai. A falta de contato da mãe era incompatível com o comportamento dela. Ele insistiu em obter respostas concretas de Cláudio. As respostas do fazendeiro, contudo, eram vagas e evasivas. Ele repetia a história da viagem, mas não oferecia detalhes sobre o destino, o nome da amiga ou uma previsão de retorno. A desconfiança de Gustavo se espalhou para outros membros da família. A situação tornou-se insustentável. A ausência de Eliane não podia mais ser tratada como um assunto privado, a ser resolvido com explicações incompletas. Foi a pressão do filho que levou a família a tomar a decisão final. Eles se dirigiram a uma delegacia de polícia em Cuiabá. Ali, um boletim de ocorrência pelo desaparecimento de Eliane Freitas foi oficialmente registrado. Com esse ato, o silêncio de Eliane deixou de ser uma questão familiar. Tornou-se um caso de polícia. A investigação formal foi iniciada. A partir daquele momento, Cláudio Freitas não era apenas um marido que relatava uma viagem. Ele era oficialmente a última pessoa a ter visto Eliane com vida e o principal informante no caso. Sua narrativa seria a primeira a ser examinada pelas autoridades.
As semanas seguintes ao registro do desaparecimento não trouxeram avanços concretos na investigação. O mês de julho marcou o auge do período de seca na região. A poeira das estradas de terra era uma constante, levantada pelo movimento intenso de caminhões boiadeiros. Em Cuiabá, a família aguardava por notícias. Na fazenda em Rondonópolis, os trabalhos com o gado e a manutenção da propriedade continuavam normalmente. A apuração policial focava em possíveis destinos de viagem e contatos na cidade. A fazenda era considerada apenas o ponto inicial do desaparecimento. Nenhuma evidência física havia sido encontrada no local. A rotina da propriedade mascarava a verdade. A resposta para o caso permanecia oculta, sob a terra seca do curral. Enquanto a investigação oficial seguia sem rumo na cidade, a rotina na fazenda continuava. Antônio Carlos era um dos funcionários mais antigos da propriedade. Seu trabalho diário o levava a percorrer todos os setores do local, desde os pastos mais distantes até os limites do curral. Ele conhecia o terreno em detalhe. Sua rotina era metódica e baseada na observação constante do gado e das instalações. Semanas após o desaparecimento de Eliane, durante uma de suas rondas habituais, algo chamou sua atenção. Era um detalhe em uma parte menos utilizada do curral, próxima à cerca de arame farpado. Um trecho de terra parecia diferente do resto. O solo, normalmente compactado pelo sol e pela seca, estava visivelmente remexido. A cor e a textura eram distintas do chão ao redor. A experiência de Antônio Carlos o alertou. Ele sabia que o gado raramente se concentrava naquela área específica. Também sabia que nenhum trabalho de manutenção ou reparo havia sido programado para aquele setor. A anomalia no solo não tinha uma explicação lógica dentro das operações normais da fazenda. Ele se aproximou para inspecionar. De perto, a observação se tornou mais clara. Havia marcas discretas na superfície, consistentes com o uso de pás e outras ferramentas de escavação. Não eram marcas de cascos de animais, eram marcas de uma ação humana deliberada. Ao examinar a área com mais cuidado, ele notou outro detalhe. Um pequeno pedaço de lona azul rasgada estava parcialmente enterrado, com uma das pontas visível na superfície da terra solta. Aquele pedaço de terra não era natural. Não era resultado do trabalho com o gado, nem de qualquer atividade agrícola conhecida por ele. Era uma alteração recente e artificial no cenário que ele conhecia tão bem. A descoberta de Antônio Carlos era o primeiro fio solto na narrativa construída por Cláudio Freitas. Era o ponto de virada que a investigação precisava. A curiosidade de Antônio Carlos superou a cautela inicial. A anomalia no solo exigia uma inspeção mais próxima. Ele se agachou ao lado do trecho de terra remexida. De perto, as marcas deixadas por uma pá eram inconfundíveis. Eram sulcos rasos, mas precisos, indicando que alguém havia cavado ali e depois tentado nivelar o terreno sem o devido cuidado. Seu foco se voltou para o fragmento de lona azul. O material sintético, sujo de terra, contrastava com o ambiente orgânico do curral. Era um objeto que não pertencia àquele lugar. Com a ponta dos dedos, ele puxou a borda rasgada da lona. O plástico cedeu facilmente, revelando mais terra solta por baixo. Não havia nada de incomum à primeira vista. Contudo, a persistência do detalhe fora do lugar o motivou a continuar. Ele usou as mãos para afastar a camada superficial de poeira e terra. O trabalho era fácil. O solo cedia sem resistência, confirmando que havia sido movimentado há poucas semanas. Não estava compactado como o resto do curral. Enquanto removia a terra, seus dedos tocaram uma textura diferente. Não era a aspereza de uma pedra, nem a flexibilidade de uma raiz. Era um material liso, emborrachado e espesso. Ele parou por um instante. Com mais cuidado, continuou a limpar a terra ao redor do objeto, tentando identificar sua forma. Lentamente, ele desenterrou o item por completo. Puxou-o para fora do buraco raso. Era uma luva de borracha grossa, de cor escura e cano longo. O modelo era robusto, do tipo específico para trabalhos pesados ou para a manipulação de produtos químicos agrícolas. Era um equipamento que existia na fazenda,
mas seu descarte naquele local era inexplicável. A luva não estava limpa. A superfície externa estava impregnada com uma substância branca e pulverulenta, seca e grudada na borracha. Ao toque, parte do material se desfez em pó. Antônio Carlos observou a substância com atenção. Era cal virgem. Ele reconheceu o produto, usado na fazenda para diversos fins, inclusive para desinfecção e controle de umidade. Ele segurou a luva, sentindo seu peso. O objeto estava ali, enterrado superficialmente sob uma lona rasgada em um ponto isolado do curral. A combinação dos fatos era concreta: terra remexida, uma ferramenta de ocultação e uma luva com resíduos químicos. Antônio Carlos compreendeu que não havia encontrado um simples objeto perdido. Ele havia encontrado uma evidência. A luva de borracha estava nas mãos de Antônio Carlos. Aquele objeto não era apenas lixo descartado. Era uma peça que não se encaixava na rotina da fazenda e que estava deliberadamente escondida. A decisão que ele precisava tomar era complexa. Cláudio Freitas era seu patrão, o dono da terra, um homem com poder econômico e influência na região. Fazer uma denúncia com base em uma suspeita representava um risco direto ao seu emprego e à sua segurança pessoal. O medo era um fator concreto. Em ambientes rurais isolados, a palavra de um funcionário contra a de um fazendeiro poderoso tem pouco peso. Apesar do risco, a imagem da terra remexida e da luva coberta de cal não saía de sua mente. Ele sabia que ignorar a descoberta seria o mesmo que se tornar cúmplice de um silêncio. A possibilidade de que algo grave tivesse acontecido com Eliane Freitas, uma pessoa que ele conhecia e respeitava, pesou mais do que o medo. Ele tomou sua decisão. Não devolveu a luva ao buraco, nem a descartou em outro lugar. Com cuidado, envolveu o objeto em um pano limpo que guardava consigo. Sua intenção era preservar exatamente como havia encontrado. Antônio Carlos deixou a propriedade assim que seu turno de trabalho permitiu. Ele não comentou a descoberta com nenhum outro funcionário. Dirigiu-se diretamente para a cidade de Rondonópolis. Seu destino era a delegacia de polícia. Ele sabia que precisava entregar o que encontrou às autoridades competentes. Na delegacia, ele foi atendido pelo delegado rural Sérgio Naves. Naves era o responsável pela coordenação de investigações em áreas rurais da comarca e já estava ciente do caso de desaparecimento de Eliane Freitas. A investigação, até aquele momento, não possuía pistas físicas. O relato de Antônio Carlos foi ouvido com atenção. Ele descreveu de forma objetiva o que viu: o local específico no curral, a terra solta, as marcas de ferramentas, a lona azul e, finalmente, a luva de borracha. Ao final de seu depoimento, ele entregou o objeto ao delegado. Sérgio Naves recebeu a luva, agora devidamente embalada, como evidência. Ele compreendeu imediatamente o potencial daquela descoberta. O depoimento de Antônio Carlos e a entrega do material mudaram a direção do caso. Pela primeira vez, a polícia tinha um elemento físico que ligava o desaparecimento de Eliane a uma ação concreta de ocultação dentro da fazenda. A coragem de um único funcionário havia rompido a estagnação da investigação. A partir daquele momento, a fazenda de Cláudio Freitas não era mais apenas o último local onde a vítima foi vista. Tornou-se, oficialmente, a cena de um crime em potencial. A luva de borracha deixou de ser um achado isolado e tornou-se a evidência central do caso. Sob a custódia do delegado Sérgio Naves, o objeto foi lacrado e encaminhado para o Laboratório de Perícia Técnica da Polícia Civil. A análise forense foi dividida em duas etapas distintas e complementares: a externa e a interna. O objetivo era extrair o máximo de informação que o objeto pudesse fornecer. A primeira análise focou na superfície externa da luva. Peritos examinaram o material branco e pulverulento que estava impregnado na borracha. Amostras da substância foram coletadas e submetidas a testes químicos. O resultado foi conclusivo. Tratava-se de óxido de cálcio, popularmente conhecido como cal virgem. A presença de cal em um objeto enterrado indicava uma ação deliberada para acelerar a decomposição de matéria orgânica e mascarar odores. Além do cal, os peritos identificaram, sob o microscópio,
minúsculas fibras de tecido aderidas à superfície. Essas fibras foram cuidadosamente coletadas, catalogadas e armazenadas para futuras comparações. A segunda etapa da perícia concentrou-se na parte interna da luva. O procedimento padrão para esse tipo de análise é a busca por material biológico. Um perito utilizou um suave estéril para coletar amostras do interior da luva, focando nas áreas dos dedos e da palma, onde o contato com a pele do usuário seria mais intenso. O suor e as células epiteliais, invisíveis a olho nu, deixam um rastro genético. O material coletado foi então submetido a um processo de extração e amplificação de DNA. O laboratório conseguiu gerar um perfil genético completo a partir das células encontradas. O próximo passo da investigação era comparar esse perfil com o de um suspeito. Como Cláudio Freitas era a última pessoa a ter visto Eliane e o principal informante no caso de desaparecimento, ele foi formalmente solicitado a fornecer uma amostra de seu material genético para comparação. A coleta foi realizada e enviada ao laboratório. O resultado do confronto de dados foi inequívoco. O perfil de DNA extraído do suor e das células de pele encontradas no interior da luva de borracha era totalmente compatível com o perfil de DNA de Cláudio Freitas. Não havia margem para dúvida. A ciência confirmava que ele havia usado aquela luva. A perícia, portanto, estabeleceu duas conexões cruciais. A análise externa ligava a luva a uma substância utilizada para ocultação e decomposição. A análise interna ligava a luva, de forma irrefutável, ao marido da desaparecida. A combinação dos achados transformou a natureza da investigação. O caso deixou de ser um desaparecimento com circunstâncias suspeitas. Agora, havia uma prova científica que colocava Cláudio Freitas na posse de um objeto diretamente associado a uma tentativa de esconder algo no exato local onde a terra fora remexida. A suspeita que pairava sobre ele ganhava pela primeira vez uma base material e concreta. A confirmação da presença de cal virgem na luva abriu uma nova frente de investigação para a equipe do delegado Sérgio Naves. A substância não era apenas um resíduo químico, era uma pista material que podia ser rastreada até sua origem. O foco da apuração, que até então se concentrava em depoimentos e na análise forense do objeto, deslocou-se para o comércio local. A pergunta era simples e direta. Quem havia comprado cal virgem em grande quantidade na região de Rondonópolis nas semanas que antecederam o desaparecimento de Eliane? Investigadores iniciaram um levantamento sistemático das lojas de produtos agrícolas, cooperativas e outros estabelecimentos que comercializavam insumos para o campo. A tarefa era metódica. Os policiais visitaram cada loja, apresentaram o contexto da investigação e solicitaram acesso aos registros de vendas do período relevante. Eles buscavam por transações atípicas, especialmente compras de cal e lonas plásticas, que correspondessem ao material encontrado na cena do crime. O trabalho de campo durou vários dias. Em uma loja agrícola localizada na saída da cidade, os investigadores encontraram o que procuravam. Ao apresentar uma fotografia de Cláudio Freitas, um dos funcionários reconheceu o fazendeiro imediatamente. Ele era um cliente conhecido, embora não fizesse compras com frequência naquele estabelecimento específico. O funcionário lembrou-se de uma venda recente feita pessoalmente a Cláudio. Com essa confirmação visual, os policiais solicitaram os registros de vendas da data indicada pelo funcionário. A busca nos arquivos do sistema da loja revelou uma nota fiscal emitida em nome de Cláudio Freitas. O documento detalhava a transação com precisão. A compra consistia em uma quantidade significativa de sacos de cal virgem e várias lonas plásticas de cor azul, de alta resistência. A quantidade dos produtos adquiridos chamou a atenção dos investigadores. Não era uma compra rotineira para a manutenção de uma cerca ou para pequenas desinfecções no curral. Era um volume que sugeria um propósito específico e de grande escala. A descrição da lona também era compatível com o fragmento azul que o peão Antônio Carlos havia encontrado parcialmente enterrado. O elemento mais importante da descoberta, no entanto, era a data da transação.
A nota fiscal provava que a compra foi realizada poucos dias antes do dia 6 de julho, data em que Eliane e Cláudio chegaram à fazenda para o último fim de semana. A cronologia era clara e comprometedora. Cláudio adquiriu os materiais que seriam usados na ocultação de um corpo antes mesmo de sua esposa desaparecer. Essa evidência documental transformou a natureza do caso. A suspeita de que Cláudio estava envolvido não se baseava mais apenas em seu comportamento evasivo ou no seu DNA encontrado em uma luva. Agora, havia uma prova material de premeditação. A compra antecipada do cal e das lonas indicava que o desaparecimento de Eliane não foi resultado de um ato impulsivo. Foi uma ação planejada. O rastro do cal virgem, que começou com um pó branco na superfície de uma luva de borracha, levou os investigadores diretamente a um ato preparatório de Cláudio Freitas. A investigação agora possuía uma linha do tempo que indicava planejamento. As ações do fazendeiro antes do desaparecimento de sua esposa deixaram de ser ambíguas. Elas se tornaram parte de uma sequência lógica de eventos que apontava diretamente para a ocultação de um crime. O próximo passo da polícia seria voltar ao ponto inicial da descoberta: a terra remexida no curral. As evidências da luva e dos registros de compra eram diretas. Elas conectavam Cláudio Freitas a uma ação preparatória e a um objeto usado em uma possível ocultação. Contudo, a prova definitiva ainda estava ausente. A investigação precisava confirmar o que, de fato, estava enterrado sob a terra remexida no curral. A análise do solo tornou-se o próximo passo lógico e crucial para a resolução do caso. A tarefa exigia um conhecimento técnico específico que ia além da competência dos investigadores de campo. Por essa razão, a equipe do delegado Sérgio Naves acionou a perita criminal Camila Rocha. Sua especialidade era a geologia forense e a química do solo, uma área da ciência capaz de interpretar as alterações em um terreno como se fossem as páginas de um livro de ocorrências. Camila Rocha chegou à fazenda com sua equipe e equipamentos. O primeiro procedimento foi isolar e delimitar a área de interesse, o trecho de terra apontado pelo peão Antônio Carlos. A perita iniciou seu trabalho com uma inspeção visual detalhada da superfície. Ela documentou as marcas de ferramentas e a textura irregular do solo, confirmando as observações iniciais. O passo seguinte foi a análise estratigráfica. O solo, em seu estado natural, se organiza em camadas distintas, chamadas de horizontes. Cada horizonte possui cor, textura e composição química próprias, formadas ao longo de décadas ou séculos de processos naturais. Uma escavação, por mais cuidadosa que seja, rompe essa organização. A terra retirada de camadas mais profundas é misturada com a da superfície, e a ordem natural é irremediavelmente quebrada. Para verificar essa estrutura, a perita realizou a coleta de amostras verticais. Utilizando um trado, uma ferramenta de perfuração manual, ela extraiu colunas de solo de dentro e de fora da área suspeita. As amostras de controle, coletadas a poucos metros de distância, mostraram o perfil natural do solo da região. Camadas bem definidas, com uma transição gradual de cor e textura. As amostras retiradas do local remexido, no entanto, contavam uma história diferente. A análise em laboratório confirmou a perturbação. Os horizontes naturais estavam misturados, invertidos e compactados de forma irregular. Mas a descoberta mais importante estava entre essas camadas desordenadas. A perícia identificou uma faixa nítida e artificial, com alta concentração de óxido de cálcio. Era a camada de cal virgem. A disposição da substância não era aleatória, como seria em um descarte acidental. A cal formava uma camada deliberada, aplicada sobre uma porção de terra revolvida e, em seguida, coberta por mais terra. A sequência era clara e metódica. O buraco foi cavado, algo foi depositado, coberto com uma primeira camada de terra, seguido pela aplicação do cal virgem e, finalmente, pela cobertura final com o restante da terra. O laudo técnico de Camila Rocha foi conclusivo. O solo naquele ponto específico do curral havia sido intencionalmente escavado a uma profundidade considerável.
A presença e a disposição da cal virgem indicavam uma tentativa de acelerar a decomposição de matéria orgânica e neutralizar odores. A ciência forense confirmava que o local não era apenas uma área de terra remexida. Era uma cova clandestina, preparada com método. A terra, como uma testemunha silenciosa, não mentia. Suas camadas contavam a história de uma ocultação planejada. O relatório da perita forneceu a justificativa legal e técnica para a etapa final da investigação no local: a escavação controlada. Com o laudo da perita Camila Rocha em mãos, o delegado Sérgio Naves obteve a autorização judicial necessária para a etapa seguinte da investigação. Um mandado de busca e escavação foi expedido para a fazenda de Cláudio Freitas. A operação foi marcada para o início da manhã seguinte. O objetivo era claro: confirmar o que a ciência do solo já indicava. Uma equipe completa foi mobilizada. Além dos policiais civis, a operação contou com peritos criminais, um antropólogo forense e auxiliares equipados com as ferramentas adequadas para uma escavação controlada. Ao chegarem à propriedade, o local no curral foi imediatamente isolado com fitas de segurança. A área de interesse, delimitada pela análise prévia, tornou-se o centro de toda a atividade. O trabalho começou sob a supervisão direta da perita Camila Rocha. A escavação não foi feita com maquinário pesado que poderia destruir evidências. Foi um processo manual, realizado com pás pequenas, espátulas e pincéis. Cada camada de terra era removida com cuidado, peneirada e examinada em busca de qualquer objeto ou vestígio relevante. A metodologia era lenta e precisa, seguindo um rigoroso protocolo forense. A poucos centímetros da superfície, a equipe encontrou os primeiros vestígios que confirmavam os relatos. Pedaços maiores da lona plástica azul foram descobertos. O material estava rasgado e sujo, mas era idêntico ao fragmento inicial encontrado pelo peão e compatível com o tipo de lona comprado por Cláudio dias antes do crime. A lona foi fotografada na posição em que foi encontrada e, em seguida, removida e embalada como evidência. Abaixo da lona, o solo continuava solto. Conforme a equipe aprofundava a escavação, a textura e a cor da terra mudaram. Eles haviam atingido a camada de cal virgem que a análise estratigráfica havia detectado. Era uma camada espessa e compacta, aplicada de forma deliberada. Os peritos sabiam a função daquela substância. O óxido de cálcio acelera a decomposição de matéria orgânica e tem um forte efeito desidratante, o que ajuda a suprimir odores que poderiam atrair animais. A presença daquela camada era um forte indicador de uma tentativa de ocultação. Com extremo cuidado, a camada de cal foi rompida e removida. O que estava por baixo dissipou qualquer dúvida restante sobre a natureza daquele local. Em meio à terra escura, os primeiros restos mortais humanos começaram a aparecer. O trabalho tornou-se ainda mais delicado. O antropólogo forense assumiu a liderança da remoção, utilizando ferramentas finas para expor os ossos e os tecidos remanescentes sem causar danos. A cova era rasa, mas continha o corpo de uma pessoa adulta. Os restos mortais estavam em avançado estado de decomposição, um processo acelerado pelas condições do solo e pela ação química do cal. Cada fragmento foi cuidadosamente mapeado, fotografado em sua posição original e, em seguida, acondicionado para transporte. O processo de exumação levou várias horas. Todo o material biológico recuperado foi lacrado e encaminhado diretamente para o Instituto Médico Legal, o IML. A prioridade era a identificação formal da vítima. Amostras de tecido e ossos foram coletadas para a extração de DNA. Em paralelo, a polícia solicitou material genético de referência dos familiares de Eliane Freitas, incluindo seus filhos. O procedimento padrão era comparar o perfil de DNA obtido dos restos mortais com o dos parentes de primeiro grau. O resultado do laboratório foi divulgado dias depois. A análise de DNA foi conclusiva. O perfil genético extraído do corpo encontrado na cova clandestina era compatível com o material genético fornecido pela família de Eliane. Não havia margem para erro.
Os restos mortais enterrados sob a terra e o cal no curral da fazenda pertenciam a Eliane Freitas. A verdade, que por semanas esteve escondida sob os pés do gado, foi finalmente desenterrada. O caso de desaparecimento estava oficialmente encerrado. Agora, começava a investigação de um homicídio. A confirmação do DNA encerrou todas as especulações. Com a identificação oficial dos restos mortais de Eliane Freitas, a investigação policial entrou em sua fase conclusiva. O delegado Sérgio Naves, de posse do laudo pericial, representou pela prisão preventiva de Cláudio Freitas. O pedido foi prontamente acatado pelo Poder Judiciário, com base na robustez das evidências coletadas. O fazendeiro não era mais uma pessoa de interesse no caso. Era o principal e único suspeito do crime. A prisão foi efetuada em Cuiabá. Cláudio Freitas estava em sua residência na capital, tentando manter uma aparência de normalidade enquanto a investigação se desenrolava na fazenda. Ele não ofereceu resistência. Os policiais civis cumpriram o mandado e o conduziram para a delegacia. Durante o interrogatório, ele optou por permanecer em silêncio, um direito constitucional que lhe assistia. Seu silêncio, contudo, não impediu o avanço do processo legal. Com base no inquérito policial, o Ministério Público formalizou a denúncia contra Cláudio Freitas. Ele foi indiciado por 2 crimes distintos e interligados: homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A qualificação do homicídio se deu por múltiplos fatores, incluindo o motivo fútil e o uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O contexto de violência doméstica também foi considerado, enquadrando o crime na lei do feminicídio. A ocultação do corpo, comprovada pela escavação no curral, constituiu um crime autônomo que visava garantir a impunidade do delito principal. Resolvida a autoria do crime, a investigação se aprofundou na motivação. O que teria levado Cláudio a planejar e executar o assassinato de sua esposa? Os investigadores retornaram aos depoimentos de familiares, amigos e funcionários, agora com um foco diferente. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, revelando um pano de fundo de conflito financeiro e controle patrimonial. Depoimentos de pessoas próximas a Eliane revelaram que, nos meses que antecederam seu desaparecimento, a relação do casal estava deteriorada. A causa principal dos desentendimentos não era de natureza afetiva, mas sim financeira. Como contadora responsável pela gestão da fazenda, Eliane havia identificado movimentações de dinheiro que considerava irregulares. Ela questionou Cláudio sobre transações e retiradas de valores que não possuíam justificativa clara nas operações do negócio. As discussões que os funcionários da fazenda haviam descrito como discretas eram, na verdade, o ápice de um conflito que se arrastava há semanas. Eliane, com seu conhecimento técnico, representava uma ameaça direta ao controle que Cláudio exercia sobre o patrimônio da família. A investigação apurou que ela não se limitou a questionar. Diante da falta de respostas satisfatórias, Eliane informou a Cláudio sua intenção de se separar legalmente. A separação teria consequências financeiras graves para o fazendeiro. Além da divisão de bens, um processo de divórcio litigioso poderia expor as irregularidades financeiras que ele tentava esconder. Eliane detinha a documentação e o conhecimento para provar suas alegações em um tribunal. Ela não era apenas uma esposa insatisfeita, era uma testemunha qualificada de possíveis fraudes. A motivação do crime tornou-se clara para a promotoria. Cláudio Freitas não matou por impulso. Ele agiu para silenciar a única pessoa que poderia desmantelar seu controle financeiro e expor seus atos. A viagem para a fazenda, sob o pretexto de revisar contas, foi a armadilha. O isolamento da propriedade rural forneceu o cenário ideal para a execução de seu plano. A compra prévia do cal virgem e das lonas demonstrou a premeditação. O assassinato de Eliane foi a solução que ele encontrou para um problema empresarial e patrimonial. A violência que culminou em sua morte não começou com uma agressão física, mas com o controle do dinheiro e a tentativa de Eliane de se libertar desse domínio. O caso de Eliane Freitas teve repercussões além da esfera criminal. O crime
expôs a vulnerabilidade de mulheres em contextos de fazendas isoladas. Nesses locais, a autoridade do proprietário, o patrão, frequentemente prevalece sobre a dos funcionários. A distância dos centros urbanos e a dependência econômica criam um ambiente propício ao silenciamento. Após a prisão de Cláudio, outros funcionários da propriedade se sentiram seguros para falar. Eles corroboraram a existência de brigas e discussões na casa-sede, confirmando o clima de tensão que antecedeu o crime. A investigação demonstrou como o poder econômico pode ser usado para criar uma fachada de normalidade. Por semanas, a rotina da fazenda seguiu inalterada, enquanto a verdade estava literalmente enterrada a poucos metros da casa principal. A denúncia do peão Antônio Carlos foi o fator decisivo que quebrou essa estrutura de silêncio. Sua coragem em levar a evidência à polícia, mesmo ciente dos riscos de confrontar um patrão poderoso, foi fundamental para a resolução do caso. Ele representou a exceção em um sistema onde o medo costuma ditar as ações. O legado do caso Eliane Freitas se estendeu para além dos tribunais. Entidades ligadas ao agronegócio e aos direitos dos trabalhadores rurais passaram a usar o episódio como exemplo em debates. As discussões se concentraram em duas frentes principais: a segurança de mulheres que vivem ou trabalham em propriedades afastadas e a necessidade de criar mecanismos de proteção para funcionários que testemunham e denunciam atividades criminosas. O crime serviu como um alerta concreto sobre a violência patrimonial e o feminicídio em ambientes rurais, muitas vezes invisíveis para o resto da sociedade. A fazenda da família Freitas, antes um símbolo de prosperidade no agronegócio de Mato Grosso, adquiriu um novo significado. Deixou de ser apenas o local de um crime. Tornou-se um símbolo de que a violência grave não se limita aos grandes centros urbanos. Ela também ocorre em locais isolados, onde a terra e o dinheiro podem ser usados para ocultar a verdade. O caso levanta uma pergunta central. Quantas vezes o medo de enfrentar quem tem dinheiro e terra faz com que segredos permaneçam enterrados? Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.